vamos pensar se a eficiência desse bocal não fosse 100%, fosse de 90%. Essa área seria alterada? Se sim, para quanto? É só multiplicar por 0,9 essa área ou por 1,1? O que eu faço? Por que significa a eficiência do bocal não ser 100%? Então, qual que é a função de um bocal? É aumentar a velocidade. Eu quero usar uma energia que esse fluido tem, que é a energia mecânica na forma de pressão, para oferecer mais velocidade a esse fluido. Então, quando eu estou falando de eficiência num bocal, eu estou falando da relação entre a energia cinética real e a energia cinética ideal. É isso que eu estou falando. E esse ideal eu chamo de eficiência isentrópica. Por que eu falo isso? Por que apareceu aí uma isentrópica? Aqui tem um errinho, porque pela tradução aconteceu esse erro, que eu peguei exatamente desta referência, que é uma aula sobre eficiências de bocais e difusores. Então, às vezes, pela tradução, sai isoentrópico, mas normalmente nos livros nós vamos encontrar isentrópico. O que é isso? É mesma entropia. Então, isoentrópico vem, se não me engano, em português de Portugal, eles falam assim, porque iso é mesmo, entrópico, entropia. Então, mesma entropia. E a gente simplifica e já junta esse O com E, fica isentrópica, que é a mesma coisa, mesma entropia. Então, tanto faz falar isoentrópico ou isentrópica. Então, aqui vocês percebam que eu estou começando a incluir para vocês mais uma variável termodinâmica, mais uma propriedade termodinâmica que vocês, de certo, já ouviram falar, já trabalharam quando fizeram problemas de sistemas fechados, que é a entropia. Né? Então, mas a entropia, agora em volumes de controle, ela vai servir muito para a gente analisar a eficiência desses volumes de controle. E, de certa forma, a eficiência dos processos industriais que estão ocorrendo. Por que a eficiência ela cai? Por que acontece de ter uma relação onde a diminuição da energia cinética acontece? Esse gráfico, a gente ainda vai estudar ele mais a fundo, mas agora eu só quero mostrar para vocês o resultado. É um gráfico de entalpia por entropia. Então, eu fui lá na pressão inicial e a pressão final desse bocal. A pressão inicial é mais alta, a pressão final é mais baixa, porque a gente estava transformando energia de mecânica com efeito da pressão em energia cinética. Se nós tivéssemos um processo isentrópico, ou seja, de mesma entropia, o que vai acontecer? Esse eixo é entropia. Vai ser uma linha paralela ao eixo X, já que é a mesma entropia. Vocês percebam que o delta aqui entre a energia na forma de entalpia final e inicial é maior. A variação de velocidade que vai ser transferida da forma de entalpia aqui para energia cinética, ela vai ser maior. Então, olha só, eu vou ter um delta como se fosse esse delta aqui maiorzão. Se essa entropia não é constante, e a entropia ela sempre aumenta, né? Vocês já viram isso, a entropia do universo está sempre aumentando, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou ter agora um deslocamento aqui para a direita, porque está aumentando a entropia, e a minha entalpia passa a estar aqui, nesse pontilhamento. Esse pontilhamento vai provocar uma energia cinética menor do que aquela onde eu estava lá embaixo. Portanto, eu tive uma redução da energia cinética em detrimento de um aumento da entropia. E o que significa esse aumento da entropia? O que é entropia? Eu sei que é um assunto que vocês já estudaram, mas pela nossa falta de familiaridade com esse conceito, pelo nosso pouco uso no dia a dia, é muito mais complexo entender de entropia do que entender de energia. Assim como vai ser muito mais complexo algumas vezes entender de exergia, que vai ser nosso próximo assunto, do que da própria entropia. Então agora eu vou falar um pouquinho mais sobre entropia para que a gente consiga nos apropriar, né, desse conhecimento. Então quando a gente está pensando
em aumento da entropia, igual aquele gráfico que eu acabei de mostrar, está acontecendo e eu estou considerando as irreversibilidades do processo. O que são irreversibilidades no processo? Principalmente acontecem em processos reais e espontâneos. Então, quando a gente idealiza um processo, eu posso dizer que ele é reversível, que ele não tem irreversibilidade, mas processos reais, dificilmente eu posso dizer que não existe. Algumas vezes eu consigo desprezá-las, mas de não existir é impossível. Então, quando eu tenho uma corrente elétrica passando por uma resistência, quando eu tenho movimento de uma mola, o esticar e encolher da mola, quando eu tenho um escoamento ou uma expansão livre, onde a outra pressão é muito menor do que a pressão onde esse gás estava confinado, quando eu tenho transferência de calor com gradientes de temperatura muito acentuados, quando eu tenho processos difusivos e quando eu tenho reações químicas. Todos esses, e vocês vejam que eu circulei várias coisas que acontecem naturalmente, né? Quando a gente tem uma diferença de pressão muito grande, se a gente não impedir, e mesmo que a gente impeça, é muito difícil que a gente proíba totalmente o escoamento do fluido para a condição de menor pressão, né? O gradiente de pressão faz com que esse escoamento seja muito facilitado. E isso provoca irreversibilidades. Um gradiente de temperatura vai provocar uma transferência de calor, que vai, né, ocasionar irreversibilidades. O processo de difusão, que é uma transferência de massa, vai provocar irreversibilidades. E uma reação química também. Se vocês lembrarem do equilíbrio, esses são exatamente os exemplos que eu falei que saía de um estado de equilíbrio para outro. Eu tinha gradiente de quantidade de momento, então variação de pressão, gradiente de temperatura, então transferência de calor, gradiente de potencial químico, então difusão ou reação química. Então, olha só, tudo que provoca um processo, de certa forma, provoca irreversibilidade. E o que é isso, essa irreversibilidade? É uma parte da energia que eu não consigo canalizar para o meu objeto de interesse. Sempre que ocorrer processos dessa forma, vai ter uma parte da energia que vai ser irremediavelmente perdida numa fonte menos nobre, para uma coisa que eu não quero usar ou que eu não consigo usar. Se a gente pensar em processos reais mais complexos, assim, vamos pensar no carro. Quando a gente usa a gasolina, vai produzir a combustão, essa combustão vai produzir movimento do pistão que está no motor, as freadas, os movimentos de aceleração vão fazer irreversibilidades também, os gases poluentes que vão sair dessa combustão também. Então, esse aqui é um exemplo de um processo de produção de energia num carro para a gente usar o carro, para a gente poder se locomover com o carro. Olha só quanto de energia é perdido ao longo de um processo de utilização, da dia que a gente enche o tanque de gasolina até a gente sair andando com esse carro. 95% da energia é perdida. É perdida tanto pelos gases, é perdido tanto pelas freadas, pelo atrito, pela partida, e 5% dessa energia é utilizada. Então, isso aqui é um slide de termodinâmica para engenharia mecânica, mas que é muito interessante para a gente perceber o quanto se perde de energia que a gente nem imagina. É muita coisa, 5% é que é usado. Então, a conclusão que a gente chega é que a primeira lei ela foi muito útil para conceituar a conservação de energia, ela explicou a energia interna, ela relacionou que calor era uma forma de energia, que a forma com que a energia era armazenada num corpo era energia interna, mas ela não consegue muito bem explicar por que eu não consigo canalizar essa energia do processo em uma energia que eu queira. Eu não consigo escolher e definir como vai ser essa transferência de energia. Eu preciso de outra lei, de outra equação que mostre isso. Qual que é a eficiência dessa transferência? Aquela pergunta da eficiência do bocal, ele não consegue ser respondido por aqueles equacionamentos que eu já mostrei para vocês. Eu preciso de outras informações. Então, aí nasce a segunda lei da termodinâmica, que vocês já devem ter visto em física, que vocês já viram até no ensino médio. E a segunda lei fala: é impossível construir uma máquina operando em ciclos que transforme toda a energia em trabalho útil.
sempre haverá dissipação de energia, principalmente na forma de transferência de calor. Então, o que essa lei está dizendo? Exatamente o que a gente já acabou de conceituar. Eu não consigo transformar toda a energia numa forma de energia que eu quero, e normalmente a gente quer na energia de trabalho, que é uma energia mais útil. Com o trabalho eu consigo usar para qualquer fim, inclusive até para troca térmica, né? Mas com a energia na forma de calor eu não consigo usar para qualquer fim. Por isso que o trabalho é uma forma mais útil. No trabalho eu posso gerar energia elétrica, eu posso gerar energia na forma de calor, depois se eu dissipo, eu consigo fazer várias manipulações dessa energia quando ela está na forma de trabalho, de calor não. Então, se a gente pensa nisso, essa segunda lei agora começa a ter uma significação bem interessante, que não é simplesmente a gente pensar na máquina de Carnot, né? Essa análise de Carnot teve extrema importância, porque ele conseguiu, aqui nesse experimento que ele fez, que ele considerou gás ideal, processos totalmente reversíveis, onde ele não tinha irreversibilidade, só que ele tratou de 2 casos bem específicos, que eram a expansão e compressão adiabática e isotérmica. Por que será que Carnot, né, tratou com processos reversíveis, processos adiabáticos e isotérmicos? Lembrando que Carnot, apesar de a gente pensar que pode ser um processo de escoamento, como é um processo cíclico, a gente também pode tratar isso como um sistema fechado. Então, normalmente a gente trata, né, essa máquina de Carnot nos cálculos como um sistema fechado, porque tem vários processos que chegam naquele primeiro, e como a energia e a entropia são funções de estado, elas não dependem do caminho. Então, não importa que eu percorri um longo percurso, se eu voltar para minha casa, a variação de energia interna, a variação de entalpia, a variação de entropia de todo esse processo é 0, porque o estado inicial e o estado final são os mesmos. Agora, se eu for e parar no meio do caminho e quiser calcular esse processo, ele não vai ser 0. Mas quando eu faço o caminho lá de casa até aonde eu queria ir, até um banco, e depois do banco em casa, quando eu somar os 2, vão resultar em 0 novamente, porque são funções de estado. Trabalho e calor são funções de caminho. Neles não podemos fazer essas condições de que o início e o fim sendo igual, eles vão ser a mesma coisa. Calor e trabalho não funciona assim, porque são funções de linha, né? Não são diferenciais exatas. Então, quando a gente pensa por que Carnot utilizou processos adiabáticos e processos isotérmicos, a gente consegue perceber que existe uma relação bem importante entre processos adiabáticos e isotérmicos. Processo isotérmico é um processo onde a transferência de calor foi tão brutal que a temperatura do sistema e da vizinhança imediatamente ficaram iguais e eu nem percebo a sua diferença. Processos adiabáticos é uma condição onde a transferência de calor foi tão lenta que eu não consigo percebê-la efetivamente acontecendo. Então, eu consigo estar relacionando tanto processos isotérmicos como processos adiabáticos com a transferência de calor, né? E aí eu posso até pensar em casos diferentes. Se eu quiser pensar no processo, processos adiabáticos é um processo tão rápido que a transferência de calor ficou muito lenta. É a mesma coisa, só que eu estou olhando de um outro horizonte. Então, turbinas, compressores, eu posso pensar que ali o processo está acontecendo tão rapidamente que eu não consiga nem analisar, vai ser desprezível a transferência de calor. E eu considero esse processo como adiabático, mesmo ele não sendo, eu estou fazendo essa consideração. Processos isotérmicos, eu posso considerar que o processo foi tão lento que a transferência de calor foi muito rápida frente ao processo. Então, processos isotérmicos, eles exigem uma transferência de calor muito rápida, e eu consigo enxergar essa transferência de calor muito rápida se ela efetivamente for rápida, mas se meu processo for mais lento que ela, né? Porque ela tem que se mostrar muito ágil. Então, é uma coisa interessante para vocês observarem. Quando a gente pensa nisso, a gente vê então que a reversibilidade ela está relacionada com o calor. Então, olha só, a entropia conceituada por Clausius, ela fala
que a entropia é o calor reversível na temperatura que isso está acontecendo. E eu gosto muito de um exemplo que mostra essa relação da grandeza desse calor com a entropia que está sendo gerada. É um exemplo bem banal, é um exemplo muito físico e pouco matemático, mas que eu acho que é bem efetivo. Vamos pensar que nós vamos produzir um grito. Esse grito vai ser dado em 2 lugares diferentes. Então, a energia sonora, aqui não vai ser energia térmica, mas a energia sonora vai poder nos dar um exemplo bem interessante. Eu vou gritar na mesma intensidade, com o mesmo tempo de duração, o grito idêntico, dentro de uma biblioteca e num barzinho, algum lugar à noite que vocês saiam, uma balada qualquer, que tenha música tocando, um DJ lá, alguma coisa assim. Eu vou fazer o mesmo grito. Quando a gente fizer essa análise, imagina qual é o efeito de desordem, já que a entropia pode ser considerada como nível de desordem, que esse grito na biblioteca vai promover, e a desordem que esse grito seu em uma balada vai promover. A gente já pode imaginar que dentro da biblioteca esse grito vai provocar uma desordem muito maior. Talvez na balada nem percebam que você gritou. Por que isso? Porque a temperatura na biblioteca está muito menor. Então, a energia cinética das moléculas que estão na biblioteca estão muito baixas. Então, qualquer desordem, qualquer variação dessa energia cinética, que foi o grito, provoca um grande aumento de entropia. A desordem, a energia cinética das moléculas lá na balada está muito grande. Então, o mesmo efeito de mobilização, esse calor ou esse efeito sonoro, não vão provocar grandes alterações nesse movimento das moléculas que estavam lá na balada, das pessoas que estavam na balada. E a variação de entropia, a desordem provocada é muito baixa. Então percebam que não é simplesmente o calor e não é simplesmente a temperatura. É uma relação entre essa transferência de energia na forma de calor, provocando alguma variação nessa temperatura, nessa energia cinética das moléculas já existentes. É isso que é entropia. É eu medir quanto é o efeito dessa transferência, qual é o efeito que ela provocou na energia cinética dessas moléculas. Por que é assim? Porque quando a gente vai pensar em trabalho, é como se a gente tivesse com os vetores de energia todos submetidos a um campo eletromagnético. Vocês lembram que ficam todos muito bem alinhados e muito bem organizados? Pois bem, o trabalho é uma forma de energia desta forma. Os vetores estão muito organizados e muito alinhados, para que todos tenham mais ou menos a mesma efetividade e consigam ser aproveitados. Quando eu estou pensando em calor, eu tenho um caos ali em termos de movimento, porque a energia cinética está muito mais alta e eu vou ter vetores totalmente desalinhados. Esses vetores desalinhados, além deles atrapalharem os movimentos dos vetores que estão vindo depois deles, eles ainda podem provocar choques com as paredes. Dependendo dessa parede, se tem mais ou menos atrito, pode diminuir intensamente a velocidade desse movimento. Então, o que provoca muito as irreversibilidades? Atrito, gradiente de temperatura, grandes alterações de pressão ou de concentração, porque isso vai fazer com que esses vetores percam mais energia ao longo do processo. Então, a entropia está analisando justamente isso. Quanto de energia eu estou perdendo no processo por essa desorganização? Como a entropia também é uma função de estado, que nós já relacionamos, então eu ir do estado 1 para o estado 2, sempre vai haver um caminho reversível e um caminho irreversível. Quando eu pensar no caminho reversível, a forma de cálculo é essa, calor por temperatura. Se eu pensar no caminho irreversível, a forma de cálculo não é essa. Apesar deles vão dar o mesmo resultado,
o calor irreversível é diferente do calor reversível. E o calor não é uma função de estado, ela depende do caminho. Então, o calor medido aqui vai ser diferente, o calor medido nessa linha verde vai ser diferente do calor medido por essa linha roxa, assim como a sua temperatura, já que a temperatura é um resultado direto da transferência de calor, que é a energia que está entrando mais para aumentar a energia cinética das moléculas. Então, quando eu penso em variação de energia irreversível, eu estou pensando em quantificar a entropia de geração, que é aquela parte que aumentou daquele gráfico do bocal. Essa entropia de geração, ela acumula todas as irreversibilidades que o processo sofreu. Então, se eu pensar em formas de energias que estão sendo perdidas nas irreversibilidades, eu vou ter que aglomerá-las e vou perceber essa alteração que foi provocada como entropia de geração. Então, a gente acaba de conceituar mais um termo, que é a entropia de geração. Agora, no balanço de energia, eu vou ter que o acúmulo, assim como o de energia, a transferência de energia no sistema, pela vizinhança, só que agora eu tenho uma geração ou um consumo de energia, que vai provocar uma variação nessa entropia, que a gente vai chamar de entropia de geração e que sempre é positivo. Então, olha só como fica essa equação de entropia. A variação de entropia pelo tempo é acompanhada pelos fluxos de massa que entram e saem do sistema com as suas entropias, mais o calor e pela temperatura, que é a definição dessa entropia, mais a entropia de geração. Então, assim como a gente fez para a equação de balanço de massa e de energia, para um sistema isolado, eu não tenho a transferência de energia acontecendo e eu não tenho transferência de massa acontecendo. Então, o que eu vou ter? Que a variação de entropia, ela vai ser apenas uma função da entropia de geração. E a gente sabe que para um sistema isolado, a variação de entropia é sempre maior ou igual a zero. Então, a entropia de geração sempre vai ter que ser zero ou maior que zero. Para um sistema fechado, eu não tenho transferência de massa, mas eu posso ter transferência de energia. Então, a variação de entropia com o tempo vai ser a forma de energia sendo transferida, mais a entropia de geração. Num sistema aberto ou no volume de controle, a equação é inteira. Para processos reversíveis, ou seja, para processos onde eu não tenho irreversibilidades acontecendo de maneira acentuada, eu tenho que a entropia de geração é zero. Então, quando que esse sistema aqui isolado vai ser zero? Quando o processo é reversível. Quando que aqui a variação de entropia vai ser calor por temperatura? Quando o processo é reversível. Quando que aqui a variação de entropia vai ser a razão da massa pela entropia? Vai ser a massa pela entropia mais a razão de calor por temperatura. Quando o processo é reversível. Então, sempre que um processo for reversível, eu estou dizendo que eu estou desprezando as irreversibilidades desse processo, eu estou falando que a entropia de geração, que é esse termo que vai aglutinar todas as irreversibilidades, vai ser zero. Então, nesse mapa conceitual, eu consigo perceber que num sistema isolado, a variação de entropia, eu pus sistema isolado aqui, porque apesar da gente estar trabalhando com volume de controle, fica mais fácil da gente analisar as respostas para um sistema isolado. Porque se o sistema for fechado ou aberto, a entropia precisa ser analisada do sistema e a da vizinhança, para eu poder fazer análises dessa forma. Tá? Eu só posso dizer que um processo ele é impossível de acontecer se a variação de entropia num sistema isolado der zero. Como nenhum sistema é isolado de fato, faço essa consideração de isolamento quando eu não tenho transferência de calor nem de trabalho, ou eu simplesmente, quando eu tenho sistemas fechados ou abertos ou volume de controle, eu preciso fazer a variação de entropia onde eu estou analisando do sistema ou do volume de controle, mais a variação de entropia da sua vizinhança. Eu não posso fazer só a consideração do sistema e dizer que ΔH deu negativo, então por isso é impossível. Porque pode ser que o ΔH do sistema ou do volume de controle dê negativo, mas a variação de entropia da vizinhança é tão grande
que compense esse negativo da entropia dessa condição de que está acontecendo. Exemplo disso, o ovo se transformar num pintinho, uma gravidez, né? Eu tenho uma variação de entropia ali muito negativa, mas o efeito no sistema é tão positivo que compensa isso. Então, é sempre um sistema isolado que eu consigo fazer essa relação de se é possível, se é espontâneo, pelo valor da entropia. Tá, então, num sistema isolado, que é só o sistema isolado ou volume de controle com a sua vizinhança, também é um sistema isolado, eu vou ter que a variação de entropia é igual a zero. Quando? Quando eu estou no equilíbrio ou quando o processo é totalmente reversível. Nesses dois casos, eu tenho a variação de entropia igual a zero. Quando o processo é espontâneo, mas não é reversível e nem está no equilíbrio, eu tenho uma variação de entropia maior que zero. Em síntese, sempre que o processo for acontecer espontaneamente, reversível e em equilíbrio, ou chegando no equilíbrio, o ΔS vai ser maior ou igual a zero. Quando o ΔS dá menor que zero, significa que o processo é impossível de acontecer naquele sentido. Ou seja, provavelmente a condição de estabilidade, de espontaneidade está acontecendo no processo inverso. Isso é muito útil quando a gente vai olhar para uma reação química, por exemplo. A gente consegue perceber que aquela reação direta, às vezes é impossível, mas que a reação reversa é muito espontânea. Isso é bem importante. Lembrando que numa reação química, eu vou ter que fazer o cálculo do sistema, reação química, mais o efeito que esse ΔH vai provocar na vizinhança, tá? Eu preciso fazer isso porque eu estou falando aqui sempre de sistema isolado. E um sistema isolado ou é um sistema ou volume de controle mais o universo todo, mais a vizinhança, ou propriamente um sistema isolado de fato. Bom, então aqui tem um resumo de todas as equações que nós vimos. Nós temos o balanço de massa, a equação da continuidade, o balanço de energia e o balanço de entropia. Todos os problemas que nós formos fazer nesse curso todo, nós usaremos essas 4 equações. Até a exergia, que vai promover outras equações, são oriundas da relação entre balanço de energia e de entropia. Então, essas são as principais e as mais utilizadas, as mais importantes equações da termodinâmica. Agora, daqui em diante, que a gente já sabe as equações, o que a gente vai fazer? Usar de exemplos para ver quando elas podem ser simplificadas e quais simplificações facilitam, dificultam, que análises podem ser feitas a partir dessas equações. Mas equacionamentos, a gente já está bem servido. Você pode anotar e deve anotar essas equações dessa forma, numa folha aí do lado, que eu chamo de colão, porque elas realmente vão ser muito utilizadas em todo o curso. Algumas considerações são bem importantes também da gente lembrar. Estado estacionário significa, ou regime permanente, significa que não há mudança da variável com o tempo naquele ponto, que nós já tratamos lá no começo. Então, a variação dessa propriedade com o tempo vai ser zero. Se eu tenho uma única entrada e uma única saída num estado estacionário, as massas, as vazão mássicas vão ser constantes e eu posso chamar tudo de uma única massa. E se o processo for adiabático e reversível, as duas coisas juntas, e estado estacionário, então as 3 condições, estado estacionário, adiabático e reversível, a vazão mássica pela sua entropia, da entrada menos a da saída vai ser sempre zero. Então, as entropias, como a vazão mássica é constante, as entropias também vão ser constantes. A da entrada e a da saída vão ser as mesmas. Então, essas são equações bem interessantes, que nós vamos ver um pouco mais, vamos ver várias vezes, mais a fundo, para poder entender. Então, o que nós podemos tirar de tudo isso que nós já vimos até o momento? Que o custo para a geração da energia ela vai depender muito da qualidade dessa energia. Então, não é diretamente proporcional, né, ao quanto de energia se tem e o quanto de energia se custa, porque pode ter uma parte dessa energia que não está disponível para ser usada.
E a gente vê isso pela segunda lei da termodinâmica, e eu consigo transformar todo o trabalho em calor, mas não consigo transformar todo o calor em trabalho. Então, existe uma disponibilidade maior, né, no trabalho do que no calor, para ser usada de outras formas de energia. Pensando nisso, vamos retomar ao exemplo que a gente já viu sobre o uso do carro, né? Que nós, de toda a energia do carro, a gente utiliza muito pouco da porcentagem da energia disponível. E vamos pensar então que existem substâncias ali com alta ou baixa entropia. E o que significa isso? Ter baixa entropia significa que está mais estável, que não é tão facilmente convertida, né? Como combustível, que vai precisar de acontecer uma combustão para que aconteça a geração de energia. Mas se a gente pensar ali no escapamento, nas perdas ali no motor, na perda energética do motor, já tem alta entropia, porque eu estou falando de um processo de perdas pelas irreversibilidades do processo. Então, quando eu estou relacionando as irreversibilidades do processo com essa seta, né, do tempo que a gente pode pensar como uma entropia, e mostra para nós qual que é a transferência que é possível, qual transferência não é totalmente possível, eu consigo avaliar uma nova propriedade, uma nova variável, que é a exergia. Então, como que eu consigo dimensionar o que está, né, o aproveitamento adequado dessa energia? Quanto dessa energia está disponível? É isso que a exergia vai nos falar. É sobre isso que, quando a gente faz uma análise exergética, que a gente tem interesse de saber. É quanto de disponibilidade de toda a energia que está ali posta no sistema, quanto disso está disponível para que o processo aconteça de fato. Para a gente entender um pouco melhor sobre a exergia, eu proponho a vocês que a gente faça um exercício, e aqueles que já conhecem de exergia podem fazer o exercício. Esse exercício está no Tácios, e eu quero saber quanto que 1 kg de vapor a 60 bar e 300 graus Celsius, qual que é a máxima energia que eu consigo obter desse material. Vocês façam esse exercício, quem souber. Quem não souber, marca, e não sabe a resposta e quer ver a resolução. E na sequência nós voltamos resolvendo esse exercício e tratando sobre exergia. Até lá!